Romanos capítulo de número 1, versículo de número 1 ao 7. Nós vamos ler de novo. Nós já ouvimos domingo passado. Ouvimos bastante sobre esses 7 primeiros versículos de Romanos. E nós queremos... Isso é a parte maravilhosa da Bíblia, que não há como resumir em meia hora ou em uma hora pregações, simplesmente 7 versículos, parece que é tão pouco, mas nós conseguimos ficar por horas e horas falando e achando vários outros assuntos, não é? E isso é maravilhoso. Nós queremos novamente ler Romanos 1, do versículo 1 ao versículo 7, isso nós podemos ler na NVT. Eu, Paulo, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar o Evangelho, as boas novas de Deus, eu escrevo essa carta. Deus prometeu as boas novas, segunda vez, o Evangelho, muito tempo atrás nas Escrituras Sagradas, por meio de seus profetas. Eles se referem a seu filho, que como homem nasceu da linhagem do rei Davi. E quando o poder do Espírito Santo o ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo nosso Senhor. Mais uma vez aqui o Evangelho. Por meio dele recebemos a graça e a autoridade como apóstolos de chamar os gentios em toda a parte e crer nele e lhe obedecer em honra de seu nome. E vocês estão entre esses gentios, chamados para pertencer a Jesus Cristo. Escrevo a todos vocês que estão em Roma, amados por Deus e chamados para ser seu povo santo, que Deus nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Nós queremos ver novamente essa passagem. No domingo passado nós olhamos para esses versículos. Nós vimos a mensagem principal, que a verdadeira liberdade é se tornar escravo. A verdadeira liberdade é se tornar escravo de Jesus Cristo. Nós discutimos isso na quinta-feira também, e como é maravilhoso voltarmos a essa ideia de que Paulo ele diz assim, eu sou servo de Jesus. E como escravo, como servo, Paulo ele descobriu a vida. Paulo ele descobriu o sentido da vida sendo um escravo, verdadeiramente ele era livre sendo um escravo de Jesus Cristo. E nós também entendemos que Paulo ele escreveu a pessoas que eram amadas por Deus, né, são amadas por Deus, elas não, os amados que Paulo está escrevendo, que está se referindo aqui, não são amados apenas por Paulo, mas eles são amados por Deus. Não é apenas o amor geral que Deus tem por toda a humanidade, mas é o amor que é aquele amor especial, o amor que elege pecadores para a salvação, e é o amor eterno. Paulo está se referindo a uma igreja que é amada de forma especial por Deus. E assim, então, essa carta por inteiro, por isso que essa carta ela é considerada pelos teólogos, pelos cristãos, ela é considerada como o quinto evangelho. Nós temos Marcos, Lucas, João, Mateus e Romanos é como se fosse o quinto evangelho. Ele não fala sobre a trajetória de Jesus Cristo como os evangelhos sinóticos, mas ele explica de forma detalhada o que é o evangelho. E por isso que nós queremos debater por várias e várias semanas, nós queremos viajar por essa carta aos Romanos, nós queremos passar por essa carta, e nós queremos entender o que nós estamos fazendo aqui, que é entender o Evangelho. Paulo, ele vai aqui nos primeiros versículos, ele já vai defender, né, que o Evangelho é a coisa mais importante. Então, Paulo é um servo, é um escravo de Deus que escreve para os amados de Deus. E nesses primeiros versículos nós queremos extrair outras verdades hoje, né, além das que já foram mencionadas no domingo passado.
A introdução dessa carta, do versículo 1 até o versículo 17, Paulo, ele saúda os irmãos, e entre as cartas, essa é a que tem a maior saudação de Paulo. Paulo, ele se cumprimenta com os irmãos de Roma por um bom tempo. E já nessa introdução, do versículo 1 até o versículo 17, que, se você quiser ler depois, na sua casa, nós vamos passar isso nos próximos domingos, nas próximas semanas, nós vamos ver que pelo menos nos primeiros 17 versículos aparecem 6 vezes, Paulo menciona já 6 vezes a palavra evangelho. Paulo, ele coloca a palavra evangelho como sendo a mais importante. No versículo 1 e 2, Paulo já fala 2 vezes do evangelho, que ele foi separado para o evangelho que o próprio Deus já prometeu nas Santas Escrituras. 2 vezes aqui. Depois, no versículo 9, Paulo ele menciona mais uma vez a palavra evangelho. Depois, no versículo 15, no versículo 16, no versículo 17, mais vezes, Paulo menciona evangelho. E não somente nesses primeiros versículos, mas toda a carta aos Romanos, todos os capítulos de Romanos, são dedicados a entender o evangelho. São 16 capítulos que são dedicados a explicar o evangelho, não somente para a igreja de Roma, mas para nós também. Amados, por isso que é muito importante nós passarmos por esses estudos, por isso que é muito importante nós participarmos de todo o nosso coração, enquanto nós estivermos explicando e aplicando todos os capítulos dessa carta aqui aos Romanos. Então, a carta aos Romanos, o tema central é o Evangelho de Deus. Nós sabemos que o cerne, a base de toda a nossa igreja é o Evangelho também. Nós aprendemos isso nas quintas-feiras, que a nossa igreja ela está baseada sobre um fundamento, assim como isso aqui está baseado sobre um fundamento, esse prédio tem que ter um fundamento, tem que ter uma base. Nós estamos alicerçados sobre o Evangelho. E Paulo vai explicar o evangelho para os romanos aqui, através dessa carta. E o evangelho, nós precisamos lembrar que o evangelho, ele é sobre Jesus Cristo. Ele é sobre Jesus Cristo. No versículo 9, Paulo relembra, é o evangelho de seu Filho. Nós não lemos isso aqui porque não é o nosso foco, o versículo 9, mas Paulo ele relembra, é o evangelho de Jesus Cristo que é pregado aqui. Não são invenções dele próprio, invenções dele mesmo, mas ele diz, nós vamos fazer uma longa viagem e entender o evangelho, que não é o evangelho de Paulo, não é o evangelho de Mateus ou de Lucas, mas é o evangelho do Filho de Deus, o qual nós acabamos de cantar aqui, né? Então, estudar a carta aos Romanos vai nos ajudar a entender o quanto é importante, queridos, ter uma visão correta do Evangelho. É necessário termos uma visão correta, não errada, do que é o Evangelho, como ele atua, o que ele faz. Nós precisamos ter uma visão correta do Evangelho. Não há nada mais necessário. Nos dias de hoje, muitas pessoas dizem, a igreja precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, mas não, nós precisamos focar naquilo que Paulo focou quando ele escreveu aos Romanos, explicar e aplicar o evangelho às nossas vidas. Pois bem, nós vamos nos basear em 3 pontos hoje, que na verdade, nós vamos ver que o evangelho, ele tem autoridade, o evangelho, ele tem história, o evangelho, ele muda as nossas vidas. Nós queremos ver isso nessa noite. Paulo ele começa falando no versículo 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Paulo aqui ele já se identifica no começo, no versículo 1, dizendo que ele era escravo, que ele era servo, mas ele também tinha o apostolado, que ele tinha uma autoridade especial. Nós podemos dizer que, essa é a prova que nós precisávamos para
dizer que hoje ainda existem apóstolos, não é? Se nós olharmos para dentro do mundo hoje, nós temos muitas falsas igrejas que se intitulam que tem apóstolos e tantas vezes ainda tem apóstolas, não sei se essa palavra existe no português, mas enfim, existem tantos apóstolos, não é? Eles se denominam apóstolos porque Paulo era apóstolo, Pedro era apóstolo, sem enxergar o que é de fato ser um apóstolo segundo a Bíblia. Nós queremos ver o que é isso hoje. O evangelho, por exemplo, ele chegou aos romanos através de Paulo. O evangelho chegou aos romanos através do servo Paulo, mas também chegou aos romanos através do apóstolo Paulo. De duas formas. Paulo diz que Jesus, o próprio Filho de Deus, apareceu a Paulo e chamou Paulo de forma pessoal. Jesus, ele chamou, vocês podem ler depois em casa, quando foi a conversão de Paulo. Paulo ele era um perseguidor da igreja, dos primeiros irmãos da igreja. Paulo, ele matava cristãos. Os primeiros cristãos viraram mártires em nome de Paulo. Nós podemos ler isso em Atos 7, o primeiro mártir que foi Estevão. Paulo, ele assistiu à morte de Estevão, porque Estevão era cristão. Depois Paulo, ele numa caminhada para Damasco, Jesus aparece num forte clarão, e aí muitas pessoas dizem que Paulo caiu do seu cavalo, mas a Bíblia não diz isso, enfim. Mas foi ali, naquele dia, Paulo se converteu, porque Jesus o chamou para a conversão. Jesus o chamou para anunciar o evangelho. Quando nós lemos, Jesus disse assim: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Por que tu me persegues? Não é? E ali, nós sabemos que ali houve o chamamento, o chamado de Jesus Cristo a Paulo. Paulo foi chamado ali. Quando a luz forte veio sobre Paulo, e Paulo entendeu que ele estava perseguindo o Filho de Deus, né? E em Atos 9,16, Jesus diz assim: eu lhe mostrarei o quanto você vai sofrer por minha causa. Então, a partir daquele momento, Paulo ele foi escolhido para um trabalho especial. Nós sabemos, Paulo ele diz: eu sou escravo de Jesus Cristo, e todos nós somos escravos de Jesus Cristo. Seja você um simples membro, seja você um pastor, seja você alguém integrante da alta sociedade ou da baixa sociedade, nós como cristãos, nós somos chamados para sermos servos, escravos de Jesus Cristo. Mas Paulo, ele teve um chamado especial, e esse chamado foi o de ser um apóstolo de Jesus. Paulo, ele foi chamado para ser apóstolo de Jesus. E o que significa ser um apóstolo? Um apóstolo de Jesus, ele precisava ter algumas características. Ele era obrigatório para alguém ser chamado de apóstolo, ele precisa ter, no mínimo, ele precisa ter visto Jesus. Ele precisa ter visto e conhecido Cristo pessoalmente. Essa foi uma das regras para se virar apóstolo. Todos os discípulos de Jesus viraram apóstolos porque eles viram Cristo. Paulo, ele viu a Cristo também. Ele teve uma comunhão íntima, por exemplo, no caminho a Damasco, ele teve aquele contato com Jesus Cristo. Mas o apóstolo, a missão do apóstolo, o chamado de um apóstolo, ele é diferente do crente normal, porque o apóstolo, ele é um embaixador, ou ele é um representante daquilo que Deus fala. De novo, Paulo, ele foi chamado para ser servo, assim como nós somos, para nos sujeitar a Jesus Cristo. E Paulo diz também que ele foi chamado para ser um apóstolo. E nós perguntamos, mas o que um apóstolo faz? Um apóstolo é o meio pelo qual Deus fala a seu povo. Antigamente, Deus falava através dos seus profetas. Deus falava através de Moisés. Deus falava através dos profetas, de Elias, de Samuel. Nós vemos todo o Antigo Testamento. E sabe como nós sabemos que Deus falava? Porque eles
registraram todas as coisas. Ficou tudo registrado aqui. Por isso que nós falamos que tudo isso aqui é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Algumas pessoas vão dizer que a Bíblia tem a palavra de Deus. Não, não, não. A Bíblia é por completo a palavra de Deus. Ok? Então, no Novo Testamento, como que Deus fala à igreja no Novo Testamento? Através dos apóstolos. Só assim. Deus, ele fala através dos apóstolos. Ele fala através de Pedro, por exemplo, quando nós olhamos para as cartas de Pedro, mas não só ali, mas quando ele vai fundar as primeiras igrejas, Pedro, ele como um apóstolo de Jesus Cristo, porque ele viu a Jesus Cristo. Paulo, principalmente, é o que nós vamos estudar aqui. Paulo, ele era um apóstolo. Um apóstolo era alguém que recebia a mensagem de Deus por revelação divina, sobrenatural, e ele passava isso para as igrejas. Um apóstolo era alguém. Por isso, amados irmãos, depois que a Bíblia foi finalizada, não há mais necessidade de apóstolos, porque Deus já falou tudo. Tudo o que nós precisamos saber, Deus já falou. Por isso que não existem mais apóstolos hoje, mesmo que alguns se denominem apóstolos. Eles não viram a Jesus Cristo, eles não têm novas revelações da parte de Deus, né? Eles podem dizer, eu recebi uma revelação especial de Deus. Não, não, não. Tudo que Deus quis revelar aos seus eleitos, Ele já declarou, Ele já falou através da Bíblia. Ok? Então, apóstolo, Paulo diz, eu sou servo de Jesus, mas também apóstolo. Isso tem importância, por quê? Porque Paulo, ele vai explicar o que é o Evangelho. Paulo, ele vai dizer, olha, eu vou explicar para vocês algo que recebi do próprio Deus. Deus falou para mim. Deus falou para mim de forma sobrenatural, e eu vou explicar. Não são coisas que contradizem o que o próprio Deus já disse, o que o próprio Jesus já ensinou para vocês, mas são coisas complementares, vamos dizer assim. Não é que Cristo ele foi falho em sua trajetória aqui, mas Paulo ele vai explicar o Evangelho para nós, né, da melhor forma. E Deus quer que seja assim também. Deus quer que seja assim. Por isso que Deus ele fala através de Paulo. Então, os irmãos podem lembrar, quando nós falamos sobre Gálatas no ano passado, nós sabemos que Paulo ele teve uma grande dificuldade, porque a igreja da Galácia, a igreja dos Gálatas, eles tinham um problema. Eles tinham ouvido o Evangelho, eles tinham escutado, eles tinham crido no Evangelho, mas algumas pessoas entraram lá e disseram, olha, ok, Paulo ensinou isso para vocês, mas qual é a autoridade que Paulo tem? Ué, de onde é que Paulo tem autoridade? Por isso que Gálatas, o capítulo 1, até o versículo 12, Paulo ele diz, não, eu fui escolhido para ser apóstolo. Vocês têm que confiar em mim, que eu fui escolhido para ser apóstolo. E apenas um pequeno parênteses, como que as pessoas sabiam que o que Paulo ensinava era realmente de Deus? Duas coisas. Primeiro, os milagres acompanhavam os apóstolos. Os apóstolos ensinavam a palavra de Deus, e para que se provasse que Deus estava com eles, eles realizavam milagres. Aliás, Deus realizava milagres naquele lugar, para confirmar realmente o que Paulo ensinou. Isso também é verdade, vem da parte de Deus. Outra questão, e nós vamos ver isso depois, é que as pessoas confirmavam isso através do que eles já sabiam da palavra de Deus. Eles já sabiam do que Deus tinha revelado antes. Eles diziam, não, realmente o que Paulo está ensinando não é outra verdade, mas sim apenas confirmando o que já estava escrito. E isso aqui é importante, amados irmãos. Isso aqui é importante porque muitas pessoas, hoje está em alta fazermos muitos debates. Hoje, se nós entrarmos na internet, nós vamos ver a onda dos podcasts, né, é fazer debates. Os maiores vídeos com visualizações são pessoas debatendo. E muitos cristãos, quando eles vão debater sobre questões bíblicas, quando eles vão falar, por exemplo, sobre alguma doutrina que Paulo ensina, e eles acham que há alguma contradição entre o que Paulo ensina e o que Jesus ensina, aí eles dizem,
parece que Paulo ensina outra coisa que Jesus, aí eles dizem, né, entre crer no que Jesus falou e o que Paulo falou, eu prefiro ficar com Jesus. Não é? Por exemplo, Paulo fala que Deus elegeu pessoas e ele morreu na cruz do Calvário por muitos, não por todos, mas João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Aí as pessoas dizem, não, qual é a contradição? Parece que tem uma contradição aqui. Paulo fala que Jesus ama apenas alguns e Jesus disse que ele ama todos. Mas não há contradição aqui. Aí as pessoas ficam, não, então eu prefiro deixar de lado o que Paulo fala. Não há contradição, por exemplo, nisso. Né? Nós sabemos que João 3,16 estava se referindo a toda a igreja. Né? E Paulo apenas confirma isso depois. Também, né? Os eleitos, Deus ama os eleitos. Nós vimos isso na semana retrasada, né? Que se Deus morresse por todo mundo seria salvo. Mas enfim, então nós que vamos passar pela carta aos Romanos, nós podemos ter a certeza, e isso aqui que está escrito, é realmente não ideias de um homem, são ideias, são doutrinas que vêm do próprio Deus. Não há por que ficar em dúvida se nós vamos ver depois questões sobre predestinação, se nós vamos ver depois sobre coisas sobre eleição, sobre coisas que são difíceis para nós aceitarmos, nós não precisamos ter dúvida. O que está escrito aqui veio, através de Paulo, do próprio Deus. Porque Paulo, ele era um apóstolo. E aqui o que Paulo explica tem autoridade. Assim como Paulo tinha autoridade, porque ele recebia essa autoridade de Deus, nós sabemos que o Evangelho ele tem autoridade. Não é? Paulo ele explica que o que ele escreve não é sua opinião, uma experiência pessoal, mas é a própria palavra de Deus. Nós podemos ver isso em 1 Tessalonicenses 2,13. 1 Tessalonicenses 2,13. Portanto, nunca deixamos de agradecer a Deus, pois quando vocês receberam de nós a mensagem dele, não consideraram nossas palavras meras ideias humanas, mas as aceitaram como palavra de Deus e o que sem dúvida são. E essa mensagem continua a atuar em vocês, os que creem. Não só aqui, mas Atos 17 também. Paulo ele foi pregar numa cidade chamada Bereia. E lá havia muitos judeus, e Paulo ele explica, usando o Antigo Testamento, e os bereanos, eles usaram o Antigo Testamento para ver se de fato Paulo estava pregando a verdade, e diz que naquele dia houveram muitos dos que se converteram. Houve muitos dos que se converteram. Então, sabemos, o que Paulo prega é de fato, vem da vontade, vem do próprio Deus, vem de Deus. O que Paulo explica sobre o Evangelho vem de Deus. Não há nada que se contradiga com o que Jesus ou com o que Deus disse na antiguidade. Não é? E isso é importante, saber qual é a verdade. Nós podemos nos perguntar se isso aqui, se essa verdade que Paulo pregou há 2000 anos atrás, essa é a verdade que hoje para nós também ainda é aplicável. Essa verdade do Evangelho, ela é necessária para nós também. Por quê? Porque hoje nós vivemos em um mundo onde a verdade ela é relativa. Nossa, né? Mais uma vez, as palavras bonitas, mas a verdade ela depende. Tem um escritor famoso, ele diz assim, ele escreveu um livro que era Verdades Líquidas. É um título interessante que fala assim, hoje na nossa sociedade, o que era verdade ontem, tome cuidado que de repente amanhã já não será mais verdade. O que era verdade para as gerações passadas, por exemplo, sobre o casamento, de que o casamento ele era entre homem e mulher, hoje já não é. Depende, veja bem, né? Depende, é relativo, né? Depende de como os seus olhos estão, você tem que ver, né? Não é mais entre homem e mulher, porque é relativo. Quer dizer, essa verdade mudou para a sociedade.
Por exemplo, hoje nós podemos, as pessoas podem ir ao cartório e elas podem dizer, olha, hoje eu não me sinto masculino ou feminino, eu me sinto hoje do outro gênero. Aí passa um ano, aí eles vão no cartório de novo, olha, eu não me sinto mais assim, o que era verdade há um ano atrás já não é mais verdade, quer dizer, a verdade muda. Como pode isso? Então nesse meio nós estamos, por exemplo, ontem nós estávamos pensando nisso. Todos os irmãos sabem da história de João e o pé de feijão, não é? A história de João, o pé de feijão, ele tem alguns feijões mágicos e ele põe aqueles feijões, então cresce um feijão gigante e aquele feijão ele dá direto para um reino de gigantes, não é? João, ele sobe o pé de feijão e lá ele se encontra num reino de gigantes e ele rouba ouro, ele rouba uma harpa, não é? E depois, João, ele desce, ele volta, e teve um dia que um dos gigantes, o rei dos gigantes, ele descobriu que o João ele estava roubando, e ele tenta pegar João. E João ele desce pelo pé de feijão e o gigante vai atrás. E quando João, pé de feijão, ele chega no fim, na terra, ele corta o pé de feijão e o gigante ele cai e morre. Nós relativizamos essa história, nos mostra como que a gente, por exemplo, a gente relativiza o roubo e a mentira, por exemplo. Nós encaramos Joãozinho como alguém desprezado. Ora, mas veja, João ele era um pobre coitado. Veja, mas João ele era pobre. Veja, mas não é? Ele roubou, mas não faz mal. Por exemplo, nós sabemos que roubar é errado, é fato, roubar é errado. Mas hoje a sociedade diz, por exemplo, não, mas se o camarada estava passando fome, tem que ver, né, se é errado. Não, é errado roubar, pronto. Quer dizer, hoje há muita, depende, né? Depende, isso é nos casamentos, isso é nos nossos relacionamentos. Por exemplo, outro triste exemplo é, por exemplo, quando nós assistimos aquela saga de filmes Velozes e Furiosos. Né? Nós torcemos por pessoas que roubam. É apenas um filme, mas a nossa mente muitas vezes está condicionada a questionar verdades. Isso está muito enraizado na nossa sociedade hoje. O que era verdade antigamente, hoje as pessoas dizem, vamos ver se é verdade mesmo. Por isso, irmãos, é muito importante. Paulo diz assim, eu fui posto para a defesa do Evangelho. O que era pecado, o que era a verdade antigamente, permanece verdade hoje também. O que era evangelho antigamente é evangelho hoje também. Nós olhamos para vários falsos profetas, nós falamos, poxa, mas como eles podem prosperar tanto? Mas antigamente não era assim. A verdade ela vai se relativizando, mas podemos incrementar isso, podemos usar a psicologia, né, entender isso aqui um pouquinho melhor, né, enfim, não. Paulo ele faz uma defesa aqui em Romanos. O Evangelho tem autoridade. O Evangelho é a única verdade. É a única verdade. A Bíblia ela ensina que a verdade de Deus é a verdade absoluta. Ela não muda. A verdade ela não muda. O que Paulo vai nos explicar nos próximos capítulos aqui em Romanos é algo que ele recebeu, é uma verdade que ele recebeu de Deus e ela não muda. Essa verdade não muda. Jesus, o próprio, ele disse, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. João 8, 31, 32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Nós sabemos que muitos políticos usam esse versículo, né? Mas ele não tem nada a ver com que os políticos acham que a verdade do judiciário muda. Não. Jesus está dizendo, a verdade, qual é a verdade? O Evangelho. Essa verdade vai ser defendida por Paulo aqui aos Romanos. Essa verdade vai ser defendida por Paulo aqui aos Romanos. O Evangelho, ele não é apenas uma boa ideia, não é apenas, nossa, que legal é o Evangelho. Não. É a verdade única, é a única verdade sobre como Deus salva o pecador.
É o único meio. Jesus disse, através dessa verdade, as pessoas são salvas, e quem não crer já está condenado. Rejeitar essa verdade significa estar separado eternamente. E aceitar essa verdade significa ter vida eterna. Paulo, ele diz, anuncia essa mensagem ao mundo, há um só caminho, um só evangelho, uma única esperança. Aceite o evangelho de Deus. É isso que Paulo está fazendo aqui, já no começo. Ele diz, a minha mensagem é o evangelho, porque isso é o mais importante. Isso é o mais importante. Há um só caminho, há uma só autoridade, há uma só verdade. Esse é o evangelho. E nós precisamos entender. Nós, pregadores, nós precisamos implorar para que a gente não fique aqui domingo após domingo tentando entender como nós vamos ter uma boa vida financeira ali fora. Se as outras igrejas fazem, como você deve ser, não é? Como você deve ter uma vida financeira melhor, né? Como você precisa melhorar aqui. Não. A palavra de Deus diz, há uma única verdade que você precisa entender, então todo o resto vai se alinhar. E essa verdade é o evangelho de Deus. Então, em primeiro lugar, o evangelho ele tem autoridade. Em segundo, o evangelho ele tem história, e isso que Paulo defende. Versículo 2 ele diz, o qual Deus prometeu antes. O evangelho Deus prometeu antes pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Isso aqui é importante. Paulo ele diz, o que eu estou falando para vocês, o que eu vou falar para vocês, não é simplesmente algo que eu tirei da minha cabeça, mas Deus ele já prometeu isso muito antes. Veja, quando nós falamos sobre o Êxodo, ali já era uma figura sobre o Cristo que viria. Isaías já falava sobre o Cristo que viria. Abraão, quando ele sacrificou o seu filho, ali é uma imagem, é uma sombra do que iria vir mais para frente. Então o evangelho ele tem história, porque ele foi prometido antes mesmo da fundação do mundo. Deus diz assim, que o evangelho, todas as coisas foram decretadas antes mesmo do mundo existir. Não é? Nós vemos isso, por exemplo, nós vamos ter tempo, mas se você quiser anotar, Atos 13, 32, Atos 17, do 1 ao 3, Atos 8, 32, lá no começo, Pedro, Atos 2, 14, isso mesmo, Pedro no dia de Pentecostes, Pedro ele diz assim, olha, verdadeiramente, Jesus, ele foi prometido antes mesmo de nós nascermos. Lá no Gênesis, nós já sabíamos, a lei, os profetas já falavam, já apontavam para quem? Para Jesus Cristo, para o Evangelho. Nós sabemos através dos Salmos, não é? E como que os apóstolos sabiam que Jesus já tinha sido prometido no Antigo Testamento? O próprio Jesus ele disse isso. Lucas 24, 26. Lucas 24, 26. Jesus ele tinha dito, por exemplo, para os discípulos de Emaús. Lucas 24, 26. Jesus estava andando com os discípulos de Emaús depois de ter ressuscitado, e os discípulos não perceberam que era necessário. Jesus ele explica, né? Vocês não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez com que seria viagem, enfim. Jesus, ele explica para os discípulos de Emaús, dizendo, olha, eu não sou um Cristo que agora se ergueu, eu ganhei fama em cima dos meus milagres, não. A Bíblia, o Antigo Testamento já prometia a vinda do Filho de Deus. O Evangelho é uma boa notícia, mas não é algo novo. Não é algo assim, puxa vida, como eu fui pego de surpresa, não. Por isso que os judeus, Jesus, ele acusa os fariseus dizendo, vocês conhecem as Escrituras, vocês sabem das Escrituras, em João 3, vocês conhecem tudo, mas vocês não veem que eu sou o cumprimento dessa palavra, do que foi predito antigamente. Então é a mensagem que Deus tem falado desde o começo da história. Deus salva pessoas através da obra de seu Filho Jesus Cristo, só assim.
Deus salva pessoas. O Evangelho, ele fala principalmente sobre Deus e sobre o plano de salvação que se realiza em Jesus Cristo. Essa é a mensagem que precisamos ouvir hoje. Paulo, depois no capítulo 13, ele vai dizer que todos nós pecamos e nós estamos debaixo do julgamento de Deus, mas Deus, em sua misericórdia, enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Ele morreu por nós para que fôssemos justificados diante de Deus, para que nós tivéssemos justiça diante de Deus. E aí nós sabemos que o Evangelho ele não começa em nós. O Evangelho ele começa em Deus. O Evangelho, a vinda de Jesus Cristo não foi o plano B de Deus, não foi a segunda opção, não. Deus ele não quis matar Jesus, não. Deus ele quis exatamente assim como aconteceu. O Evangelho, ele começa por Deus. Ele começa por Deus. Por isso que Paulo diz que o Evangelho fala de Jesus. Jesus que é 100% homem, pois veio da família de Davi, e também 100% Deus, pois ele foi declarado Filho de Deus com poder pela ressurreição. Declarado Filho de Deus, no versículo 4, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação. Jesus Cristo nosso Senhor. O Evangelho, ele é a única verdade, ele tem autoridade. O Evangelho tem história e, por fim, o Evangelho ele transforma. Nos versículos 5 ao 7, nós vemos 4 coisas que o Evangelho transforma as nossas vidas. Do versículo 5 ao versículo 7, nós vemos 4 coisas que somente o Evangelho pode fazer na vida de uma pessoa. Ele muda a nossa maneira de pensar, nós sabemos que o Evangelho ele muda a nossa maneira de ver a nós mesmos, muda como nós vemos o mundo. E Paulo ele mostra aqui rapidamente, Paulo ele mostra 4 coisas que o Evangelho transforma. Em primeiro lugar, o Evangelho ele une as pessoas. O Evangelho ele une povos. Versículo 5, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Ele quebra, o Evangelho, ele quebra as barreiras entre judeus e não judeus. Entre pessoas livres e pessoas escravas, todos se tornam parte de um povo só. Isso está escrito em Gálatas 3:28, não há mais escravo ou livre, homem ou mulher, não há mais uma raça que detém a verdade do Evangelho, não. Todos foram unidos em um só povo, o povo de Deus, o povo dos filhos de Deus. Um só povo, isso nos faz entender que muda a nossa visão sobre o próximo. O Evangelho ele muda isso em primeiro lugar, muda a nossa visão sobre o próximo. Em segundo lugar, você foi chamado por Deus pelo Evangelho. Jesus Cristo te chamou. Quando você ouviu o Evangelho e creu, foi o próprio Jesus que falou com você. Cada vez que você entende partes do Evangelho, cada vez que você entende algo novo do Evangelho, coisas que você não tinha visto antes, tenha certeza que é o próprio Cristo falando ao seu coração. É Cristo chamando o seu povo para mais perto. Ele te chama para ter um relacionamento com Ele. É isso que o Evangelho faz, Ele chama pessoas. Ele chama você para ter um relacionamento íntimo, perto, para conhecer a Deus. Hoje, as igrejas investem muito nessa questão, nesse tema de ter um relacionamento íntimo. Então eles fazem programações. Então eles acham que um teclado ou as luzes, depende de onde elas vão ser direcionadas, as pessoas vão chorar, então elas vão ficar emocionadas, aí elas vão ter um relacionamento íntimo com Deus. Não, meus irmãos, o Evangelho ele chama pessoas para ter intimidade com Ele. O Evangelho chama pessoas para serem íntimas de Deus, ou seja, conhecer a Deus. Toda vez que você entende algo do Evangelho, e é isso que Paulo vai fazer durante todos os capítulos aqui de Romanos, vai explicar o Evangelho, por isso que nós vamos entender de forma profunda como o Evangelho funciona, e aí é aqui que nós temos um Evangelho profundo.
Nós temos um relacionamento profundo, conhecendo o Evangelho. Conhecer, isso tem que entrar na sua mente. Não vai adiantar você chorar ou se emocionar, não. Esse Evangelho, essa palavra, ela precisa ser lida, relida, explicada. Isso precisa entrar nos seus ouvidos físicos. Isso precisa entrar nos seus ouvidos e precisa ser aplicado no seu coração, na sua mente. E assim você vai ter um relacionamento próximo com Deus. Em terceiro lugar, Paulo ele diz assim: vocês são amados por Deus. Isso aqui é importante para os cristãos em Roma, por exemplo. Os cristãos em Roma, eles estavam sendo mortos, perseguidos, abandonados pelos próprios familiares. E Paulo diz: olha, não, se os familiares de vocês abandonarem vocês, lembrem-se, vocês são amados por Deus, por causa do Evangelho. Vocês são amados por Deus. O que eu vou explicar para vocês sobre o Evangelho é importante, porque através do Evangelho vocês vão entender que vocês são amados. Vocês são especiais por Deus, para Deus, por meio de Jesus Cristo. E a última coisa que o Evangelho nos transforma em nós, o Evangelho, ele nos chama para sermos santos. Para sermos santos. O Evangelho nos chama para sermos santos. O Evangelho ele não muda apenas a nossa visão sobre o mundo, sobre a nossa cosmovisão das coisas. Ele não muda apenas a nossa visão sobre o nosso irmão. Mas o Evangelho nos chama para sermos santos. No versículo 7, Paulo ele diz assim: amados de Deus e chamados santos, chamados para a santidade. Alguém que é chamado de santo, ele procura a santidade, ele procura estar afastado dos maus caminhos, ele procura estar afastado do pecado. O Evangelho ele não muda apenas a nossa identidade, quem nós somos, mas ele muda o nosso modo de viver, ele muda o nosso modo de pensar. Nós somos chamados para buscar, para viver em santidade. Nós fomos chamados para buscar a santidade, irmãos. Você foi chamado para buscar a santidade, e a santidade você encontra. Como que você vai buscar a santidade? É conhecendo o Evangelho. Por isso que Paulo ele menciona tantas vezes aqui já no começo, Evangelho, isso que transforma, isso que vai fazer você andar em santidade. O único caminho para estar em comunhão com Deus é crer na verdade que está em Jesus Cristo. Se você aceitar o Evangelho em sua vida será completamente renovada e você terá vida eterna. Você terá vida eterna. O Evangelho te transforma. Somente o Evangelho consegue te fazer buscar a santidade. Amém.